Todos nós somos seres cindidos. Nós temos o ego e nós temos o self. Mas nem todos nós temos esse eixo ego e self mantendo essa conexão, esse diálogo entre o ego e o self, que é a nossa alma, é a nossa. Os pós-junguianos chamam de o espírito pessoal. E quais são as características, quais são assim os sinais que nós temos de desconexão entre o ego e o self, entre o ego como centro da consciência e o self, que é o centro do inconsciente e o centro de toda a psique. O sentimento de vazio é uma das consequências. Então, o sentimento de vazio, a desconexão com o próprio corpo, é como se a pessoa vivesse na cabeça, só com a cabeça, ela não se sente no corpo, ou ela não gosta do corpo. Uma falta de energia, a pessoa não tem energia para fazer as coisas que ela precisa fazer. Não confia na vida. Outra das características é essa falta de confiança na vida. E mesmo pessoas que têm fé, que têm uma religião, que têm uma filosofia de vida, acabam sentindo isso, essa falta de, essa falta de conexão com a vida, essa falta de fé na vida. É como se a vida tivesse abandonado a pessoa. Uma falta de sentido, uma falta de propósito. O que que eu estou fazendo aqui? As pessoas perguntam, né? O que que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem tudo isso? Uma baixa autoestima, né? Essa falta de conexão. O ego não tem o aporte do self. O ego não tem o contato, não tem essa conexão que traz essa inspiração, que traz esse propósito. O ego está ali sozinho. E aí ele fica muito. Uma das questões é que o ego em desconexão com o self, que os pós-junguianos chamam de o espírito pessoal, ele fica ali desamparado. Mesmo que ele tenha ali um grupo um grupo espiritualista por trás dele, ele sozinho, ele se sente desamparado. Então, ele é muito fácil de ser pego em grupos e muito fácil de ser manipulado. Então, que bom quando essas pessoas chegam para nós na clínica, porque na clínica nós vamos trabalhar essa conexão, desculpa, trabalhar essa conexão para que a pessoa consiga ter o aporte em si mesma, justamente para não correr o risco de cair na mão aí de pessoas mal intencionadas ou de grupos mal intencionados. Outra característica é, então, essa baixa autoestima também. E ela não consegue dormir, tem muita dificuldade para dormir. Porque quando nós dormimos, nós vamos para o self. Quando nós acordamos, nós estamos no ego. Então, todas essas são consequências dessa desconexão. Então, vejam, todos nós temos o ego, todos nós temos o self. Mas esse alinhamento entre o ego e o self fica cada vez mais nítido para nós ouvirmos essas reclamações que estão nos indicando que não tem essa conexão, que essa conexão ela está ali para ser construída. Vocês sabem que é difícil para as pessoas pedirem ajuda, perceberem que é o momento de cuidarem de si mesmas, de se tratarem como a coisa mais importante que nós temos na vida, porque é o que nós temos. A coisa mais preciosa que nós temos na vida é o espírito pessoal. Só que a nossa sociedade, ela bombardeia o ser humano, bombardeia as pessoas, bombardeia os sujeitos, no sentido de é, exigir performance, resultados para conquistas externas. Então, quem cuida do sujeito, se não ele mesmo? E como é difícil, às vezes, pedir.
pedir essa ajuda e reconhecer que é o momento de, de cuidar de si. Vocês sabem que essa jornada ela não precisa ser feita sozinha. Ela pode ser a dois. Aliás, se não for a dois, dificilmente a pessoa vai conseguir fazer essa conexão funcionar de novo. Se é que existiu, às vezes ela não chegou a ser construída. Sabe que às vezes ela ficou interrompida lá na infância? E aí a pessoa existe aqui no mundo, mas sem essa conexão. E essa conexão ela também pode ser construída em um grupo. Eu estou com um grupo, como psicanalista e como escritora, eu montei um grupo que trabalha essa conexão de uma forma muito sutil, muito bacana, muito divertida de se fazer. As coisas não precisam ser pesadas, não. Esse grupo de contoterapia, nós vamos trabalhar essa conexão através do personagem. Um personagem que ele sai em busca de si mesmo, que ele viu que, poxa, aqui onde eu estou, as pessoas não têm respostas para as minhas angústias, para as minhas ansiedades, para os meus anseios. Então ele sai em busca dessa resposta. E através dessa jornada do personagem, nós vamos construindo essa conexão entre o ego, entre o self. E nós fazemos isso num grupo. São grupos pequenos, de 4, 5 pessoas no máximo, para que essa dinâmica possa ser realmente terapêutica. E essa proposta é uma proposta gratuita. É um encontro gratuito, é um trabalho gratuito. Então, se vocês conhecem pessoas que têm toda essa lista, que eu vou deixar aqui do lado, essa lista de sinais, que são algumas das listas, essa lista muito mais extensa, de sinais de desconexão, envie esse vídeo para a pessoa, é, convida ela para fazer essa jornada, venha, traga essa pessoa. Embora muitas vezes o que acontece é que a pessoa convida, quem precisa não fica e a pessoa que convidou acaba ficando. É uma coisa muito engraçada, porque nem todos nós estamos preparados para cuidar de nós mesmos. Alguns de nós foram tão massacrados pela vida, ficou lá nessa, vamos chamar assim, nessa programação mental, ficou nessa programação mental que a pessoa precisa cuidar dos outros e não de si, por exemplo. Ou cuidar de conquistas externas. E ficou gravado em algum momento que ele não é uma pessoa tão importante, que o indivíduo e que o ser, que o espírito pessoal, não é tão importante assim. Então, para essas pessoas, às vezes, não é o momento. E nós precisamos entender, tá tudo certo. Mas, para aqueles de nós que sabem, que já perceberam que nós somos a coisa mais importante, que o espírito pessoal, imagina, sem o espírito pessoal, coitado do ego, o ego não dá conta de tudo. E aí fica aquele vazio, fica aquela angústia, fica aquela solidão, baixa estima e todas essas características que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo do grupo, para quem quiser entrar no grupo, do Conto Terapia, para vocês virem. E se for o caso, ai, mas eu quero fazer essa jornada somente eu com a psicanalista. Venha, nós fazemos isso. Esses, essa jornada de terapia também pode ser individual. Se for o caso, estamos aqui para isso também. Agradeço. Beijo no coração. Se cuidem, pessoal.